Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Barros, CEO e proprietário da Save American, e hoje a gente vai falar aqui para você sobre Private Label, ou seja, a marca própria e personalização. Como ganhar dinheiro com impressão e acabamento digital. A gente escolheu esse tema porque constantemente a gente recebe ligações de empresas flex ou convertedores procurando soluções para entrar no mercado digital, mas diante do valor do investimento, que normalmente gira aí na casa de 1, 2, 3 milhões de reais, elas não entendem como vão conseguir ganhar dinheiro com esse formato. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu vou começar falando um pouco sobre mim, sobre a minha história. Um momento. Bom, eu atuo no ramo de impressão digital há mais de 15 anos. Eu comecei no ramo de outsourcing de impressão. Eu sou bacharel de administração pela UFMG e em 2011 eu tive a oportunidade de fundar a maior importadora de copiadoras usadas do Brasil, né? E esse sucesso foi tão grande, em mais de 5 anos a gente vendeu mais de 10 mil máquinas A3 e eu recebi uma oferta em 2017 para poder vender a minha participação para investidores. E após a conclusão desse negócio eu fundei a Save American no Brasil e a Anax Corporation nos Estados Unidos, com o objetivo de continuar no mercado de impressão digital, mas com horizontes muito maiores. Em 2020, a Save American se tornou distribuidor exclusivo das marcas Vulca e Vicut no Brasil, que são marcas focadas em acabamento digital, seja em folha, seja em bobina, para viabilizar com que o mercado atenda de forma rápida e dinâmica e aumente seu valor agregado através de soluções digitais. Bom, o Private Label, a gente colocou aqui uma interrogação, porque o mercado brasileiro ainda não consome ele como poderia consumir. A gente tem aí uma pesquisa feita nos Estados Unidos, publicada na Forbes, em 2019. Ela identificou que 2 em cada 3 consumidores entrevistados concordam que, em geral, os produtos de marca de loja que comprei são tão bons, se não melhores, do que a versão da marca nacional do mesmo produto. Ou seja, o consumidor já carrega consigo uma relação de confiança e experiência com um supermercado, uma farmácia da sua cidade, mas às vezes não carrega essa mesma relação com a indústria, que é o cliente do convertedor e do flexo. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo que uma empresa de amaciante, às vezes ela produz e vende para o Brasil inteiro, mas o supermercado do lado, do bairro ao lado, ela não consegue vender. Porque naquela cidade a marca Alexandre Amaciante não tem valor algum, mesmo ela sendo a R$5 contra um Comfort a R$10. Porém, se ela tivesse a marca do supermercado Seu Zé, que tem 20 anos lá e as pessoas consomem, a R$ 7,50, 25% mais barato do que o principal, mas 50% mais caro do que eu venderia, o mercado tem interesse. Então, esse é o ponto para que você encontre demanda e volume para que, com impressão digital, acabamento digital, você consiga ir no rolo a rolo, na bobina, ter seus clientes. Essa mesma pesquisa identificou que 40% dos entrevistados consomem com frequência produtos de marca própria e que 25% desses estão comprando mais esses produtos do que 5 anos atrás. E o que é interessante, momentos de crise, de dificuldade, são os momentos que a gente tem alavancagem da venda de produtos de marca própria. Isso nos Estados Unidos, a gente trouxe dados dos Estados Unidos, porque isso é consolidado há mais de 40 anos lá, crescendo há muitos anos. Você hoje tem o próprio Amazon com diversos produtos de marca própria. Você não consegue entrar numa rede de supermercado como a Walmart ou a de farmácia, a Walgreens e CVS, que são as maiores de lá, Stop Shop, sem encontrar uma marca própria. É muito comum você entrar numa farmácia, você vai ter 2 produtos das marcas tradicionais e o resto é tudo marca própria, com preço muito mais baixo. Então, por que um fabricante, ou seja, o cliente de vocês, convertedores, deveria fabricar produtos private label, marca própria, ao invés de somente com sua própria marca? Vamos lá. Ponto 1. Operar com maior capacidade e promover maior eficiência. Como existe capacidade ociosa, ele não está operando a maior eficiência e, portanto, não está atingindo os menores custos de escala. O outro ponto é que, já entrei na parte da capacidade ociosa, esse recurso está lá disponível para ser usado. Então, você transformar ele em retorno financeiro é a forma mais rápida de você agregar seus ganhos. O terceiro ponto é que a marca própria cria uma construção de fidelidade entre a indústria, né, e o seu supermercado varejista e com o seu cliente, através da fidelidade do cliente com o varejista. Fugir da necessidade de pagar pela gôndola. Ou seja, se hoje eu quero entrar no supermercado, numa rede tradicional de um estado ou de uma cidade grande, normalmente, para mim ter um bom posicionamento, eu tenho que pagar para estar lá.
Agora, quando a gente está falando de marca própria, é o varejista querendo vender o produto dele, estender a relação dele com seus clientes. Então, não há o que eu pagar. Então, eu estou usando a minha capacidade ociosa e estou entrando no supermercado sem pagar por isso. E, por fim, é a maior abertura, ou seja, se eu for agora no supermercado e tentar vender o meu produto, ele vai avaliar se meu produto é conhecido, vai exigir o pagamento da gôndola, mas quando eu apresentar para ele que eu vou colocar a marca dele, ele já vai ver isso de uma forma muito maior, porque hoje o mercado está todo procurando ter uma maior interação com o seu cliente. E não tem maior interação do que ir com o próprio produto, com a sua marca, até a casa do seu cliente. Então, vamos lá, uma pequena recapitulação. Você tem maior fidelidade da cadeia do fabricante, varejista e consumidor, uma vez que aquele consumidor normalmente compra no mesmo supermercado. Então, ele vai continuar, se aquele produto lhe satisfaz, como a pesquisa já mostrou, ele vai continuar consumindo aquele produto, que, consequentemente, aquele varejista vai continuar consumindo aquele produto de você, indústria, e, consequentemente, aquela indústria vai continuar demandando aquele rótulo de você. Você tem a maior abertura, como eu citei, do varejista te receber para você, receber o seu cliente, que é a indústria, para poder vender o produto. Então, dessa forma, os fabricantes têm uma expansão da atuação pela eliminação do fator valor da marca, pela substituição, pela proximidade de confiança que o varejista já tem, né? E a gente alcança maior eficiência, escala, evitar que pague pelas gôndolas e alterar a atração de novos clientes em sua própria região pela marca própria. Então, por que todos esses pontos? Eu vou apresentar aqui vou falar um pouco antes de personalização e, em seguida, eu vou apresentar um estudo de caso para vocês entenderem na prática. A personalização é similar à marca própria. A diferença é que uma indústria, um fabricante, vai apresentar produtos personalizados para uma situação específica. Exemplo, vamos pensar agora num carnaval fora de época em Belo Horizonte. Uma cervejaria resolveu patrocinar. Por que não patrocinar aquele evento com um rótulo específico para aquele evento, criando uma interação muito maior com aquele cliente? Por que não fazer isso? Isso é o exemplo da personalização. O outro exemplo da personalização é a exportação. Por que uma amaciante, uma acetona brasileira não está sendo vendida pelo mundo inteiro? Porque você precisa produzir em pequena escala no começo, antes de o cliente atingir um ponto de poder produzir num flexo. E isso você vai encontrar com a impressão e o acabamento digital. E o outro ponto da personalização é você poder testar o produto. Então, eu quero lançar um produto, eu vou vender ele primeiro só numa cidade de 20 mil habitantes, de uma região específica, para me poder verificar a viabilidade dele. Então, o que eu quero trazer um estudo de caso? Álcool em gel na pandemia. Esse estudo de caso sou eu mesmo. Como eu apresentei no início, no primeiro slide, eu sou proprietário da Savia Americana Brasil e da Nax Corporation. Eu estava caminhando no MIT, né, uma das maiores universidades do mundo, quando eu fiquei sabendo que o Trump tinha decretado estado de emergência nos Estados Unidos e ia começar o lockdown. Minha primeira ideia foi: o Brasil é o segundo maior produtor de álcool, de etanol e outras coisas derivadas da cana do mundo. Por que não o Brasil não pode ser o maior exportador de álcool em gel no meio de uma pandemia para os Estados Unidos? Eu também levei em consideração que, para exportar para outros países em geral, é requerido um rótulo com pelo menos o idioma do destino, fora as questões locais, como, por exemplo, aqui nós temos a Anvisa, nos Estados Unidos existe uma instituição que chama FDA. Então, como atender se o cliente quer experimentar e, ao mesmo tempo, não pode esperar os prazos de setup? Nesse exemplo, eu gosto de frisar que todas as demandas que eu procurei fazer pediam para mim em torno de 30 a 45 dias para entregar um produto, além de quererem demandar uma larga escala absurda. E ninguém, do outro lado do mundo, quer comprar um primeiro container de um produto sem conhecer o produto. Ele quer comprar um pallet para poder testar o material, apresentar, ver o tempo de resposta do seu cliente, e aí sim ir escalando aquele produto e chegar ao ponto de comprar dezenas de containers por mês. O que aconteceu no meu caso? Primeiramente, a gente teve alguns problemas que não envolvem o nosso segmento, que foi regulação. O Brasil proibiu a exportação de álcool em gel por 2 meses, mas em seguida, todas as negociações que eu encontrava essa dificuldade da dinâmica. Queriam fazer pedidos altos e sempre exigindo grande tempo de entrega. E o mundo é muito dinâmico, principalmente no mercado de exportação, porque a gente vai aguardar aí para os Estados Unidos pelo menos 13 dias de mar. A gente for exportar algo para a China, são 38 dias de mar. Então, não pode a indústria, que é o nosso cliente do convertedor, ficar perdendo tempo com isso. E o que aconteceu?
O cliente esperava a dinâmica de entregas precisas sem pagar o valor maior pelo esse pedido inicial. Eram 10 mil unidades de 60 ml, ou seja, um pedido pequeno, mas de um produto bem pequeno. A demanda dos Estados Unidos é gigante e altamente dinâmica, como eu citei. Não dá para ficar esperando todos esses problemas, falar que você não tem condição de produzir o produto. Como explicar para o cliente que ele só vai poder experimentar o produto comprando um container por mês, né? Como a indústria vai atender esses requisitos todos que eu falei, e esse é o ponto importante para pegar aqui, se os gráficos e os convertedores não estão apresentando aos seus clientes essa oportunidade. Nesse exemplo do álcool em gel, eu sou especialista em impressão digital. E eu disse para a indústria que eu tinha como produzir os rótulos, mas ele trabalha há 20, 30 anos com um gráfico, com um convertedor de confiança, que não conhecia sobre o produto e se mostrou receoso de seguir esse caminho. Ele acabou me apresentando uma outra solução que demorou um prazo enorme e não saiu como a gente esperava. Portanto, o produto não apresentou o resultado que a gente queria. Todos os produtos dessa operação, por não ter se respeitado, não ter se utilizado da ferramenta da impressão digital, que era dinâmica, para poder atender a baixa tiragem de uma forma rápida, só para entenderem, a pandemia começou em março. O Brasil proibiu a exportação por 2 meses. O fornecedor foi me entregar produto só em outubro, diante de todas as restrições, e eu fui receber o produto nos Estados Unidos somente em dezembro. Neste momento, a gente já tinha um mercado inundado de álcool em gel, os preços mais baixos na gôndola nos Estados Unidos do que eu estava pagando para um brasileiro ou para um chinês, se eu quisesse importar. Então, a gente segurou o produto por 3 meses e avaliamos que a melhor solução seria doar o produto para a caridade. Então, todos esses desafios enfrentaram barreiras financeiras para a nossa empresa, para a nossa operação, mas pelo menos a gente acabou fazendo bem, porque essa instituição de caridade, pessoas moradores de rua, 1 ano após a pandemia, ainda não tinham recebido uma doação de álcool em gel. E a gente pôde contribuir com isso. Isso aqui é só para poder mostrar um pouco da importância que os convertedores têm e mostrar esse rótulo. Eu não fui informado pela indústria, ele foi rotulado com a mão. Então, o que acontece? Mesmo muita gente da impressão digital que trabalha com folha acredita que já atende a demanda de rótulos digital, mas quando você trabalha com produtos que vão para a gôndola, você precisa ter qualidade de colocação dos rótulos, e isso padrão, você precisa de um procedimento automatizado. Como podem ver aqui nesse exemplo, os nossos rótulos saíram desalinhados, um para cima, outro para baixo, amassado. Então, todo um processo que foi trabalhado qualidade foi perdido por 2 pontos. Um que tange ao nosso mercado, que é o convertedor, ao flex, entregar o rótulo em bobina, de forma digital, prática e dinâmica. E o outro ponto foi porque foi aplicado na mão, porque na realidade confundiram o processo, não há espaço para colocar um produto na gôndola de forma alinhada. Esse álcool em gel é o melhor álcool em gel que eu já experimentei. A minha mão ficava mais hidratada do que quando eu não uso qualquer produto, o álcool em gel, mas com um rótulo nesse formato e com prazo perdido, o produto perdeu todo o seu valor. O que é interessante falar aqui? No Brasil, um rótulo de álcool em gel tem diversas características exigidas pela Anvisa. Como podem ver, o rótulo aqui é um rótulo bem simples. Então, houve todo um trabalho de entrada no mercado. E existia um motivo de eu entrar com a marca Saver, porque, na realidade, os grandes compradores queriam marca própria. E eu queria mostrar exatamente que o Brasil tinha capacidade de atender essa demanda de marca própria. Eu tive a oportunidade de negociações com a Walmart, com outras empresas, vários pedidos de $500 mil a $1 milhão, mas quando eu ia procurar os fornecedores, eu encontrava essa restrição. Eles não conseguiam fazer uma amostra de forma rápida, dinâmica, um primeiro pedido de forma mais dinâmica para poder ser testado. E por que isso acontece? Porque, no geral, voltando lá no começo, a indústria, os convertedores normalmente procuram um equipamento digital no intuito de substituir a Flexo, ou seja, ao invés de entregar 50 mil, o cliente quer 50 mil, só que ao invés de entregar 50 mil, eu vou fazer 10 de 5 mil. O objetivo da impressão digital não é esse, você ganha dinheiro com impressão digital entregando serviços que têm um valor agregado. E esse valor agregado, ele vem de situações como essa, marca própria. Ou seja, às vezes, muitas indústrias no Brasil estão reclamando que não estão tendo um bom resultado e poderiam simplesmente, através do apoio dos convertedores e das gráficas, passarem a ofertar marca própria na sua própria região. Ou seja, eu citei exportação, mas isso você não precisa ir para um universo que você não conhece. Na sua própria região e expandir o seu produto. Ou seja uma drogaria grande, seja uma drogaria de uma loja pequena num bairro,
a indústria poderia estar atendendo com isso. E ela não está atendendo porque o mercado flexo, convertedor e gráficas não está apresentando essa solução. E eu apresento isso aqui porque é uma queixa constante do mercado flexo, que as demandas estão caindo, porque, na realidade, está havendo uma mudança de mercado de maior demanda de personalização. Por que não lançar um produto que, no Dia das Mães, tem um rótulo e no Natal tem um diferente? Tudo isso é possível e o cliente vai pagar a mais, só que tem que ser um projeto que precisa ser conduzido pela indústria flexo, pelos convertedores e pelas gráficas, junto com os fabricantes, que hoje estão reféns, não conhecem a solução, mas, ao mesmo tempo, confiam nos convertedores e precisam desse trabalho. Então, como, voltando lá no começo, uma impressão digital é um equipamento de investimento alto, você precisa ter uma alta demanda de pequenas tiragens. E essa alta demanda de pequenas tiragens mais clara que tem no mercado hoje é a marca própria. E isso é tão evidente que, coincidentemente, no sábado agora, o Estadão publicou uma notícia falando sobre marca própria e enfatizando isso, que ela cresceu muito na pandemia, justamente por esse fator. O consumidor procurou um produto mais barato, mas ele precisava de segurança, e a segurança ele encontra na relação que ele tem com o varejista. Então, essa é uma oportunidade que está disponível aí para todo mundo, basta a gente poder procurar as soluções. Então, impressão e acabamento digital não são feitas para substituir flex ou offset. Você ganha dinheiro com impressão e acabamento digital através de demandas digitais e, normalmente, elas envolvem um fator muito importante, prazo de entrega curto, porque você não trabalha com demandas de setup, aguardar, mandar fazer faca, chapa, etc. Então, a impressão digital é um trabalho que você tem um pedido hoje de manhã e pode estar entregando de tarde. Então, isso tem valor agregado, principalmente no Brasil, que o nível de planejamento é inferior e todo mundo quer tudo para agora. E o consumidor está disponível, ou seja, o mercado está disponível para pagar mais por aquilo, basta a gente ter capacidade de atender. As soluções digitais são focadas em viabilizar o custo unitário, ou seja, a solução digital vai ter um custo unitário fixo. Se eu vou fazer uma unidade ou vou fazer 1 milhão de unidades, cada unidade vai ter o mesmo custo. Por isso que ela viabiliza as baixas tiragens, diferente das soluções Flex Offset que trabalham com escala. Você tem um alto custo para começar a operar e depois um pequeno custo para poder alavancar a sua operação. Por não terem custos e perda de setup, a gente vai ter essas entregas curtas, como a gente acabou de citar. E por serem focados em custo unitário, inviabiliza imprimir apenas um mockup, ou 100 mil unidades. Ou seja, você vai decidir. Então, ou seja, o digital serve para o convertedor como uma forma de usar até a sua própria base de clientes para ela começar a crescer sua demanda de produto, através deles crescerem as vendas de marca própria para os seus clientes, para que no futuro eles entrem também no mercado de impressão flexo, porque o pedido cresceu. Ou seja, um chinês vai comprar um pallet hoje de um amaciante brasileiro ou de uma acetona, amanhã ele vai comprar 2, depois é um container, depois ele vai te fazer um pedido de no mínimo 20 containers por mês. Então você começa com a impressão digital, mas no fim você deságua no flexo. Bom, gente, isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Gostaria de mostrar para vocês, como viram, não é uma palestra focada em equipamento, é uma palestra focada em conceito de mercado, para que vocês possam procurar os seus clientes, ou seja, está todo mundo reclamando que os pedidos estão caindo, que a margem está diminuindo, e os clientes estão já dentro da empresa, mas ao mesmo tempo eles não estão sabendo o que ofertar para o varejo, porque vocês não estão tendo como ofertar essa solução. Então, eu gostaria de apresentar esse conceito. Ele já é consolidado no mundo, em vários locais do mundo, como os Estados Unidos. Então, está aí uma oportunidade dentro da sua casa para vocês operarem, tá ok? Eu agradeço a atenção de todos, tenham um bom evento, uma boa feira. Muito obrigado.